Graça e paz, meu irmão, minha irmã, meu querido. Deus nos abençoe nesse dia, mais uma semana, estamos iniciando. Que possa ser uma semana cheia da graça do Senhor, cheia de boas notícias, né? Que nós possamos continuar firme no nosso caminho, firme na nossa caminhada com o nosso Deus, olhando para Jesus, amém? Não olhando para as coisas desse mundo, não olhando para as nossas dificuldades, mas que a gente possa olhar para Jesus. Maior é o que está em nós, né? Do que no nosso problema, do que nas nossas dívidas, do que no mundo, do que na enfermidade. Maior é o que está em nós, amém? Que nós possamos ficar com essa certeza. Gostaria de compartilhar aqui em Mateus 5. Rapidinho nós vamos falar sobre as bem-aventuranças, né? Aqui diz que o Senhor ensinou aos seus discípulos, né? Sobre a bem-aventurança. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguirão os profetas que viveram antes de vós. Aqui o Senhor nos ensina, né? Feliz, bem-aventurado, feliz é aquele, né? Eu destaquei aqui algumas palavras a qual o Senhor me chamou a atenção, né? Bem-aventurados humildes, né? Que nós possamos ser felizes, bem-aventurados no Senhor, né? Que nós possamos ter um coração humilde, sem orgulho, né? Sem ficar se achando melhor do que o outro, né? Que nós possamos ter um coração humilde, assim como o nosso Jesus, né? Ele com toda a humildade, né? Tendo todo o poder, mas sempre com toda a humildade, nos ensina através da vida dele. Bem-aventurados que choram, os que são sensíveis, né? Hoje em dia nós temos vivido dias difíceis e muitos não têm mais essa sensibilidade, né? Não percebem, né, que tudo ao nosso redor, né, precisa estar conectado, nós precisamos estar ligados ao nosso Jesus, tendo essa sensibilidade para entender tudo que está acontecendo, né? Bem-aventurados que são mansos, né? Aqueles que são tranquilos, eu não sei, talvez nós vivemos muitas experiências, cada um dentro da sua vida, cada um dentro do seu trabalho, né? Mas muitas das vezes parece que somos testados, né? E que nós possamos buscar ser mansos, né? Ouvir, pensar antes de falar. Muitas das vezes nós falamos e acabamos trazendo consequências para a nossa vida ou ferindo alguém por conta de coisas que a gente fala, que se talvez naquele momento que a gente, né, tivesse nervoso ou tivesse apreensivo com alguma coisa, nós esperássemos, tivéssemos a mansidão de respirar fundo, né, e entender que o Senhor está no controle de toda a situação, nós não passaríamos por tantas coisinhas, né, desnecessárias. Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, que nós possamos ter fome da palavra de Deus. Esse é o meu desejo, né? Que nós possamos ter fome de conhecer Jesus, fome de se alimentar, de viver Jesus, né? Nós vivemos às vezes muitas coisas, mas não vivemos Jesus, porque Jesus, como aqui a gente está ouvindo, né, como aqui a gente leu, Jesus era humilde, e quantos, né, tem vivido vida de nariz em pé, né, de menosprezar o próximo, e o Senhor não nos ensina isso. E às vezes por conta da religiosidade nós queremos, né, ser tão, eu tô falando de mim mesma, irmãos, né, porque o Senhor, ele
antes de falar essa palavra já tinha vindo ao meu coração, né? E eu sinto que o Senhor quer que eu tenha um posicionamento diferente em relação às minhas atitudes, né? Em relação ao meu olhar, ao meu próximo, ao meu irmão, e em relação a viver Jesus, porque viver Jesus não é estar dentro de uma igreja 24 horas, viver Jesus não é você dar o seu dízimo todo mês, não é você ofertar no momento da oferta na sua igreja, mas viver Jesus, isso é diário, isso é no seu trabalho, isso é no seu ambiente familiar, né? Viver Jesus através do nosso dia a dia, das nossas escolhas, da nossa fala, das nossas atitudes, isso é viver Jesus. Que bem-aventurados pacificadores, aqueles que perdoam, aqueles que ajudam, sabe, a restaurar relacionamentos, aqueles que falam assim, olha, você me magoou, meu querido, olha, eu sei o quanto isso é difícil, irmão. Eu já vivi uma experiência onde uma pessoa muito próxima a mim foi ferida por conta de um relacionamento e eu me magoei por conta de gostar muito dessa pessoa, que eu queria que essa pessoa fosse feliz, eu queria que essa pessoa, né, vivesse bem, e dentro desse relacionamento que ela estava, ela se decepcionou e eu fiquei magoada, né? Nada a ver, a situação não foi comigo, mas por gostar tanto dessa pessoa eu fiquei magoada. E aí o Senhor falou para mim, né, que eu tinha que pedir perdão para a pessoa que eu estava guardando a mágoa. Então, que nós possamos pedir isso ao Senhor. Senhor, me ajuda a perdoar, me ajuda a restaurar um relacionamento, Senhor. Me ajude a ser paciente, Deus, né? E bem-aventurado, queridos, os que são limpos de coração, os que procuram se santificar, aqueles que procuram, né, santificar o nosso pensamento, santificar as nossas atitudes. O Senhor nos dá uma oportunidade a cada novo dia de rever, né, aquilo que nós fizemos de errado hoje para melhorar amanhã, que nós possamos aprender através dessa palavra, que você tenha compaixão, que você tenha obediência à palavra de Deus, né? Eu falo muito com o Gustavo aqui, que a maior prova de amor que nós podemos dar, né, é a obediência. Que nós possamos ser obedientes ao nosso Pai, que nós possamos amar o Senhor de todo o nosso coração e viver Jesus, não viver uma religiosidade, não viver, né, um evangelho pronto, né, que a gente tem que ser igual, né, àquela pessoa, não se espelhar no outro, mas que nós possamos olhar para a nossa vida e refletir. Eu tenho vivido Jesus, as minhas atitudes, né, Jesus faria isso que eu estou fazendo, Jesus falaria isso que eu estou falando, mediante a essa situação aqui. Eu não queria fazer, eu não queria ir, eu não queria estar com essa pessoa, mas Jesus faria isso. Que nós possamos viver Jesus, que esse seja o nosso maior desejo, sede de Jesus. Que o Senhor te abençoe, querido, que você tenha uma semana cheia da presença do nosso Senhor. Amém.